Boa tarde, nono ano. Vamos começando. Bem-vindos, bem-vindas novamente. Vamos para as nossas aulas. Sexta-feira. Vamos lá, eu deixei escrito ali no chat para vocês abrirem o caderno de atividades na página 14 para a gente poder continuar o que nós estávamos vendo ontem. Espero que todos estejam bem aí. A hora que tiverem ok, só escrevam para mim, para a gente poder começar o caderno de atividades da página 14. Se vocês puderem todos escreverem, para eu perceber se estão todos na mesma sintonia, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de exercício sobre o que eu expliquei ontem para vocês de regência verbal. Então, como eu disse, querendo ou não, nós nos deparamos com a regência verbal sem mesmo saber da nomenclatura, pelo hábito mesmo da fala. Porém, muitos usam, né, os verbos, só lembrando, o verbo ele é o termo regente, o complemento ele é o termo regido, então muitos usam de forma errada, não seguindo o padrão. Ah, mas eu não posso falar de repente de tal forma? Como a gente comentou, na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, você até pode, né, falar, mas não é o correto. Então, já que a gente aprende o correto, vamos procurar falar de forma correta, tá bom? Então, eu vou projetar minha tela para ficar mais fácil a visualização. E aí eu vou pedir para todos acompanharem. Se alguém tiver alguma dúvida a partir de agora, abre o microfone para falar, tá bom? Que eu não consigo perceber quem está digitando. Vamos ver se vocês enxergam esta minha tela. Vamos lá. Aqui. Todos enxergam? Sim ou não? Respondam no microfone. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Acompanha aí, gente. Deixa eu só... Só um minutinho aqui. Essa é a página... Aqui, vamos lá. Acompanhe aqui, ó, na minha setinha. Circule a regência correta. Então, a gente tem entre parênteses as opções, no caso aqui, ou artigo ou preposição, e a gente vai ter que circular qual é o correto de acordo com a regência verbal. Então, vamos analisar aqui, ó. Esqueci o livro na escola ou esqueci do livro na escola? Então, a gente vai fazer assim, eu vou ler, vocês vão anotando aí o que vocês acham, aí eu volto na minha tela do Skype para a gente poder corrigir, tá? Então, pensem bem, esqueci o livro na escola ou esqueci do livro na escola? Letra B, esqueci-me o compromisso com meu irmão ou esqueci-me do compromisso com meu irmão? C, Maria aspirava o cargo de chefia ou Maria aspirava ao cargo de chefia? D, a zeladora aspirou o pó da sala ou a zeladora aspirou ao pó da sala? Letra E, Wagner aspirou o perfume das flores, Wagner aspirou ao perfume das flores. Todos assistiram o espetáculo, todos assistiram ao espetáculo. Próxima, você já pagou o padeiro ou você já pagou ao padeiro? E o açougueiro ou e ao açougueiro? Então, vamos lá. Voltando à tela inicial. Vou chamar alguns, tá? Então, fiquem atentos aí. José Renato, boa tarde. Tudo bem, José? Então, vamos lá. Como é que ficou o primeiro? Esqueci o
livro na escola? Muito bem. Esqueci o livro na escola. Obrigada. Aí a gente vai ver a diferença na de baixo, tá bom? Isabela Macedo, boa tarde. Prof. Tudo bem? Oi, prof. Tudo bem. Tudo Vamos, com você? tudo ótimo. Vamos lá na letra B. Esqueci-me do compromisso com meu irmão. Isso mesmo, Isa. Obrigada. Aí a gente consegue perceber a diferença da letra A e da letra B. O verbo é o mesmo, é o esquecer. Só que eu tenho o pronomezinho me. E quando eu tenho o pronomezinho me, se, nos, vos, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Então eu falo, eu me esqueci de você. Não eu esqueci de você, né? Eu me esqueci de você. Agora, quando eu falo eu esqueci você, não eu esqueci de você. Aí a gente para e percebe que muita gente fala errado. Ah, mas eu não posso falar eu esqueci de você? Então, não é que não pode, na linguagem falada, até vai. Mas gramaticalmente falando, está em desacordo com a regra, tá bom? Letra C. Isabela, boa tarde. Boa tarde, Pro. Vamos lá, querida. Letra C. Maria aspirava ao cargo de chefia? Muito bem, é isso mesmo. Mesmo porque fica estranho, né? Se a Maria ficasse cheirando o cargo de chefia, ficaria um pouco estranho. Então, Maria aspirava ao cargo. Isso quer dizer o quê? Almejar, desejar, essa que é a ideia aí. O Bruno estava escrevendo ali, né, Bruno? Agora que eu vi. Já pegou a resposta, Bruno? Isso, a letra B é o do, tá certinho. Obrigada aí, Henrique. Letra D, vamos ver. Danilo. Oi, professora. Vamos lá, Danilo. Fala a letra D para mim. A zeladora aspirou o pó da sala. Isso, Danilo, muito bem. A zeladora aspirou o pó da sala. Como assim? Então, a gente tem duas opções, né? Eu acredito que ela passou aspirador. Ou então ela cheirou o pó da sala. Fica estranho, né, gente? Então eu acredito que a ideia aqui dessa frase é que ela pegou o aspirador de pó, tá bom? Mas se a gente fosse falar do cheiro, ela aspirou o pó, no sentido de sentir o cheiro. Não que ela ficou atrás nos cantinhos da sala cheirando o pó da sala. Não tem como, né? Fica estranho. Mas eu acredito que aqui ela pegou o aspirador e aspirou o pó, tá? Tá certinho, Danilo. Vamos lá. Gustavo, boa tarde, Gustavo. Gustavo. Oi, professora, oi, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Vamos lá, fala a letra E. A letra E, Wagner aspirou ao perfume das flores? Então, presta bem atenção no sentido, Gustavo. Se eu disser Wagner aspirou o perfume das flores, ele cheirou, tá? Se eu disser Wagner aspirou ao perfume das flores, é que ele desejou, assim, imensamente aquele perfume. O que tem mais a ver, hein? Ah, tá. Aí é o mesmo. Entendeu por quê? Sim. Ótimo. Então, é a primeira opção, tá? Wagner aspirou o perfume. Quer dizer que ele cheirou a flor e sentiu o perfume. Essa que é a ideia. Tá bom? Vamos lá, então. Então, na letra E é o O. Mariana, boa tarde. Oi, professora. Olá, Mari. Fala a letra F, por favor.
Todos assistiram ao espetáculo. Muito bem, é isso mesmo. Por quê? Porque se eu estou usando o verbo assistir, quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver. Então, aqui, obviamente, a pessoa estava vendo, né? Então, por isso que todos assistiram ao espetáculo. Muito obrigada. Júlia, boa tarde, Júlia. Consegue me ouvir, Júlia? Vê se o seu microfone está conectado, porque ele desapareceu aqui da tela. Vê se você consegue falar. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Ah, entendi. Mas pode escrever a resposta para mim, por favor? Você já pagou o padeiro ou ao padeiro, o açougueiro ou ao açougueiro? Lembrando da regência do verbo pagar. Tem aquela coisinha, né? Se é pessoa, se não é pessoa. Tem uma diferençazinha aí. Vamos esperar a colega digitar. Pode só pôr a resposta, tá, Julia? A segunda opção está correta. Então, ao açougueiro. Por que ao açougueiro? Porque açougueiro é gente, é pessoa. E padeiro? Padeiro também é pessoa. Então, os dois ficam ao. Tá bom, Julia? Aí a gente relembra a regência do verbo pagar. Eu pago a dívida, né? Eu pago a dívida. Esse a é normal. Agora, eu pago a você. Esse a, teoricamente, é uma preposição. Então, eu pago ao açougueiro, eu pago ao padeiro, mas eu pago, enfim, eu pago a dívida, que é artigo. Então, lembrando, sempre que é o verbo pagar, o verbo tem que ser transitivo, indireto, se for pessoa, e se for objeto qualquer, é um verbo transitivo direto. Deu para lembrar isso? Escrevam para mim se sim ou se não. Escrevam só para a gente se comunicar. Ótimo, muito bem. Quando a gente fala de regência, tanto verbal quanto nominal, a nossa fluência, né, a nossa prática, ela faz a gente lembrar. A letra G ficou ao. As duas opções, ao. Tá bom, Caterine? Muito bem. Vamos lá, continuando. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e corrija as incorretas. Então, o que eu quero que vocês façam sozinhos? Verifiquem dessas 5 frases qual é a correta. É só isso que eu quero. E aí depois a gente vai corrigir as incorretas. Então, só verifiquem qual está correta. Façam um X e aí coloquem na tela OK quando terminarem. Analisem, por favor, sem pressa, tá bom? Dá uns minutinhos aí. Para quem está chegando agora, estamos no caderno de atividades, na página 14, exercício 4. Isso, só tem uma alternativa correta, Nicole. Só uma. 2 alunos já terminaram. Vamos verificando aí. Mari já terminou, Júlia, Henrique, Gabriel.
Giovana, José, Luca, Isa. Façam com atenção, tá bom? Que isso que é importante para ir fixando. Aí alguém me diz, né? Por que a gente aprende análise sintática? Para isso, quando a gente chega em regência verbal, você consegue identificar meio que automático o verbo e o complemento. Então, por isso que a gente aprende, tá bom, gente? A regência. E a análise sintática também. Que particularmente eu gosto, né? Já falei para vocês isso. Muito bem. Mais um minutinho aí para quem está fazendo. Aí na correção, eu vou ler a frase, a gente já verifica se ela está correta ou não. Se não estiver correta, nós já corrigimos na frente, tá bom? Então vamos lá. Ao regressar na escola, viu os amigos. Quando você tem a fluência da língua, você já percebe que tá um pouco estranho, né? Por quê? Ao regressar na escola, se eu regresso a algo ou em algum lugar. Então, o correto aqui seria, essa frase está errada, tá bom? Ao regressar à escola, a com crase. Então, o que vocês vão assinalar, o que vocês vão escrever na linha? Põe só um a craseado e risca o na da frase. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Tá, então risca o na da frase e na frente você coloca a craseado. Muito bem. Letra B. Dirija-se no próximo caixa. Também tá estranho. Porque se eu me dirijo a algum lugar. Então, está errada essa frase. Você vai riscar o no e vai colocar ao. Então, dirija-se ao próximo caixa. Quem se dirige a algum lugar. Não quem se dirige em algum lugar. Não, tá errado. Então, é ao próximo caixa. Letra C. Chegamos ao colégio atrasados. Quem chega a algum lugar. Tá certa, essa frase está correta. Eu sempre assisto filmes de terror. Opa, aqui, verbo assistir, assistir filmes. Eu não estou cuidando do filme, eu não estou auxiliando o filme, né? Eu estou vendo. Então, essa frase está errada. O que você coloca na frente? Eu assisto a filmes. Então, lá na linha você coloca a filmes. Próxima. Ela pagou os empregados. Opa, acabamos de falar do verbo pagar. Se eu estou pagando pessoas, eu tenho que usar um verbo transitivo indireto. Então, ela pagou aos empregados. Então, você risca o os e coloca ali na frente aos. Ficou alguma dúvida do exercício 3 e 4, gente? Alguma dúvida do exercício 3 e 4? Se a gente for percebendo, não é tão difícil, tá? Mas é muito importante que quando vocês tiverem um tempinho, vocês deem uma olhada na tabela que nós fizemos. A letra D ficou, eu sempre assisto a filmes. A filmes. Esse a, na verdade, ele é uma preposição. Ok, de nada. Então, vamos seguindo aqui, gente. Número 5. De acordo com a norma padrão, em uma mesma oração, verbos com regências diferentes devem apresentar seus respectivos complementos separadamente. Observe o exemplo. Mariana viu e gostou muito do show.
Mariana viu o show e gostou muito dele. Então, qual que é a nossa tarefa? A gente vai ter que transformar igual o que nós temos aqui no exemplo na segunda frase. Uma dúvida da aluna Caterine. Quando eu sei que tem crase, quando eu sei que não tem crase. Muito bem. Teoricamente, você substitui por para a. Se você substituir por para a e der certo, você usa crase. Mas a nossa próxima matéria, Caterine, é crase, tá bom? Mas uma dica que é bem valiosa. Eu vou à feira. Eu vou para a feira. Deu sentido? Deu. Então, esse a tem crase. Só que a gente tem algumas outras regrinhas, tá bom? Então, por enquanto, eu posso te falar isso. E aí, a nossa próxima matéria vai ser crase. Aí a gente entra a fundo na teoria. Deu para entender? Ok. Então, vamos lá. A gente vai fazer igual exemplo. Por exemplo, o jovem pintor aspirava e sonhava com a fama. Então, eu vou seguir o exemplo, tá bom? É como se nós dividíssemos. Olha o exemplo, eu vou ler de novo o exemplo. Mariana viu e gostou muito do show. Mariana viu o show e gostou muito dele. Nós vamos fazer a mesma coisa com essa. O jovem pintor aspirava e sonhava com a fama. O jovem pintor aspirava à fama. Esse A tem que ter crase, porque ele não cheirava a fama, ele almejava a fama. Então, o jovem pintor aspirava à fama com crase e sonhava com ela. Então, desse jeito, a gente segue o exemplo que foi dado. Quero que vocês tentem fazer as demais, seguindo o exemplo. Quando terminarem, escrevam ok para mim aí. A letra A ficou a escola com crase, Mari. Ah, desculpa. É o exercício 5, né, que você está falando. Ok. O jovem pintor aspirava à fama com crase e sonhava com ela. Muito bem. Alguns alunos já terminando. De nada, Mari. Mais uns 2 minutinhos aí, pessoal. São 3h38, mais uns 2 minutinhos. Tentem todos fazer, tá bom? Tô chamando alguns aqui para me ajudar, tá? Nicole, boa tarde, Nicole. Boa tarde, prof. Vamos lá, Nicole, como é que ficou a letra B? Os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Muito bem, perfeito, é isso mesmo. Então, os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Lembra que a gente até comentou ontem alguma coisa, se eu não me engano foi a Isa que perguntou, a Isabela Oliveira,
se era obedeço a você, obedece a mim, alguma coisa, se eu não me engano, foi isso que nós comentamos ontem. É aqui, ó, o exemplo tá certinho. Então, os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Esse a ele tem crase? Não. Por quê? Porque ele é um pronome e, na verdade, masculino. Então, não tem crase, tá bom? Ótimo. Letra C. Vamos ver aqui. Gabriel. Olá, Gabriel. Tudo bem? Sim. Vamos tentar, Gabriel. É a C? É a C. Você Temos o Isso. direito de concordar da sua posição e discordar? Tá quase certo. Esse é o caminho. Mas vamos ver uma outra opção mais completa. Agradeço. Malu, você conseguiu completar? Oi, Pro. Vamos lá, Malu. Temos o direito de concordar da sua opinião ou discordar dela? Isso, tá quase certo. Quando eu falo de concordar, você usa o com. Então fica assim, ó, temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. Tá bom? Gabriel, só corrige o seu, por favor, só completa, tá bom? Então, temos o direito de concordar com a sua posição, porque se eu concordo com algo, ou discordar dela. Discordá-la. Pode ser também, Gi, só que aí tem um acentinho, tá? Discordá-la. Então, repetindo, temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. A colega disse se poderia colocar discordá-la. Poderia, só que aí a gente não vai estar seguindo o exemplo exatamente, tá, Gi? Você pode até colocar discordá-la, mas entre parênteses coloca discordar dela. Tá bom? Ok, vamos lá na última. Cauê. Olá, Cauê. Professora. Tudo bem, Cauê? Então, Tudo sim. então vamos lá. Faz a letra D para mim. Jogador inglês experimentou a nova chuteira e gostou dela? Muito bem, perfeito. É isso mesmo. Obrigada. Valeu. O jogador De nada. inglês experimentou a nova chuteira e gostou dela. Quer dizer, a gente está transformando, né, uma informação e parece que a gente até separa agora, né, uma coisa da outra, mas está correto, usando a regência de forma certinha. Essa que é a ideia. Muito bem. Alguma dúvida do exercício 5? Sim ou não? Digitem para mim. Na verdade, aqui a gente só seguiu o exemplo, né, pessoal? Então, é só seguir o exemplo. Muito bem, que bom que ninguém, a princípio, está com dúvida. Ótimo, vamos seguir. Exercício 6. Analise as duas orações, considerando a norma padrão de linguagem. Em seguida, marque V ou F. Então, eu tenho a primeira opção. Ele queria muito aquele carro e ele queria muito aos seus pais. Então, para a gente poder perceber se essas frases estão corretas ou não, dá uma olhadinha lá na tabela de ontem do verbo querer, que você vai ter algumas opções. E aí eu quero que vocês façam também, vou dar uns 2 minutos para fazerem. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Terminando, me avisa.
Muito bem. Estão terminando. Mais um minutinho, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, né? Então, na frase 1, o sentido do verbo querer é ter afeto, estimar. Então, quando eu falo, ele queria muito aquele carro, é que ele tinha muito afeto, ele amava aquele carro, assim, tremendamente, é um sentimento muito... Não, né, gente? Não é. Então, falso. Não é ter afeto. Na frase 2, o sentido do verbo querer é desejar e pretender. Ele queria muito aos seus pais, ele pretendia muito aos seus pais, ele desejava muito aos seus pais no sentido de almejar. Também não, tá errado. Então, falsa. Na segunda frase, o sentido do verbo querer é de ter afeto e estimar. Então, ele tem afeto pelos pais, ele estima os pais. Sim, verdade. Na primeira frase, o verbo querer é desejar e pretender. Então, eu desejo muito aquele carro, eu pretendo ter aquele carro. Sim. Então, se vocês observarem, as informações são todas opostas, né? Para quê? Para a gente ter o entendimento, tá? Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alguma dúvida nessa? Não? Muito bem. Então, vamos lá agora. Seguindo, página 15, que é a nossa última parte aqui da regência. Nas orações a seguir, a regência está em desacordo. Aí você vai me perguntar, todas estão erradas? Todas estão erradas. Todas estão erradas. E são assim, detalhes muito pequenos, mas que tornam a frase errada. Como, por exemplo, a primeira. Roberto namora com Rita. Aí você vai falar, Pro, o que tem de errado aí? Pois é, ela está errada. Quem consegue identificar onde está o erro? Vamos ver se alguém consegue. Roberto namora com Rita. Está errada. Vamos ver. Isso. Conclusão. Não, vamos só esperar as duas colegas digitarem. É verdade, é. Gostei, Caterine, da sua observação. Muito bem. Olha, a Caterine, ela fez uma observação muito importante, muito importante. Se eu tenho aqui, gente, olha, Roberto namora com Rita. Presta atenção em mim aqui. Roberto tá aqui namorando com uma pessoa e a Rita tá aqui namorando com outra pessoa. Olha só a confusão. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que o Roberto e a Rita são namorados. Então eu não posso usar, gente, isso é muito importante. Eu não posso falar eu namoro com alguém. Não, quando o sentido é que eu estou com outra pessoa, eu não posso. Eu tenho que falar Roberto namora Rita. Então quem namora, namora alguém. Eu não posso falar namora com alguém. Porque se eu falar namora com alguém, uma pessoa está aqui com o companheiro ou a companheira e a outra pessoa está aqui com o companheiro e a companheira. Percebam a confusão na comunicação, tá, gente? Então, a primeira frase, você vai riscar o com e só deixa Rita mesmo, tá? E aí, se você tivesse que classificar, vamos supor que eu pedisse para você classificar esse verbo, seria VTD. Quem namora, namora alguém. Que não pode colocar no abraçar. Não pode colocar o com nesse verbo do mesmo jeito. Isso, exatamente. Tá bom? Captaram a mensagem? Sim ou não? Captaram a mensagem? Sim ou não? Escrevam.
Ok, é bem importante. Muita gente usa esse verbo namorar de forma errada, tá, gente? Então, a partir de agora... Ótimo, Isa. Captei vossa mensagem, amado guru, não é verdade? A partir de agora, quem namora, namora alguém, não namora com alguém, tá bom? Muito bem. Eu vou ler agora. Como é que a gente vai fazer o exercício? Eu vou ler a frase, automaticamente vocês já vão pensando e já vejam onde é que está o erro. E depois a gente corrige tudo, tá? Letra B. Obedeça sempre os professores. Então, todo mundo ao mesmo tempo. Verifiquem onde é que está o erro e já faz a anotação. Depois a gente corrige tudo. Eu vou repetir. Obedeça sempre os professores. Muito importante essa afirmação também, né, gente? Ela só seria perfeita se estivesse correta. Próximo, letra C. Juliana prefere mais o doce do que o salgado. Eu falei sobre isso ontem também. Juliana prefere mais o doce do que o salgado. Letra D. Hoje vamos no teatro. Hoje vamos no teatro. Letra E. Débora aspirou ao pó da rua. Débora aspirou ao pó da rua. F. A criança prometeu obedecer os pais daquele dia em diante. A criança prometeu obedecer os pais daquele dia em diante. Muitos aspiravam o cargo de treinador. Muitos aspiravam o cargo de treinador. Próxima. Já perdoamos os nossos inimigos. Já perdoamos os nossos inimigos. E a última. João pagou ao carro. João pagou ao carro. Vamos então lá na letra B. Obedeça sempre os professores. Por que essa frase está errada? Porque quem obedece, obedece a alguém. Então, o correto, obedeça sempre aos professores. Então, na linha aí, você só coloca aos. Tira o os, né? E põe aos, só para ficar mais visível aí. Letra C. Juliana prefere mais o doce do que o salgado. E aí ontem a gente comentou que quem prefere, prefere algo a algo. Então, Juliana prefere o doce ao salgado. Ao salgado. Tira o do que e põe ao salgado. Próximo. Hoje vamos no teatro. Quem vai, vai a algum lugar. Então, hoje vamos ao teatro. Tira o no e põe ao. Por exemplo, quando você está ao telefone, você não está no telefone, você não está dentro do telefone, né? Ah, onde é que está o... sei lá, um nome aí. Onde está o Ricardo? O Ricardo está no telefone. Ele está dentro do telefone? Não. Ele está ao telefone. Então, estou ao telefone. E aqui também, ao teatro. Ah, mas aqui ele não está no teatro, ele não está dentro do teatro? Sim. Só que a regência do verbo vamos, quem vai, vai a algum lugar, tá bom? Por isso que fica difícil esse entendimento quando a gente não domina a língua. Se a gente explicar isso para o estrangeiro vai falar what, né? What? Não vai entender. Mas a gente tem que entender, tá? Letra E. Débora aspirou ao pó da rua. Ela almejava aquele pó da rua? Ela queria muito aquele pó da rua? Não. Então fica, aspirou o pó da rua. A criança prometeu obedecer os pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedecer aos pais.
Muitos aspiravam o cargo de treinador. Eles ficavam cheirando lá o treinador? Não, eles almejavam, eles desejavam. Então, aspiravam ao cargo. Já perdoamos os nossos inimigos. Ora, por mais que é inimigo, é pessoa, né, gente? Deixa eu só responder para a colega ali. A Júlia quer saber a F. Então, é obedecer aos pais, Júlia. Aos pais. Ok. Voltando ali nos inimigos. Por mais que inimigo é inimigo, inimigo é pessoa, né? Então, a gente vai falar, já perdoamos aos nossos inimigos, certo? E a última, João pagou ao carro. Tudo bem que tem gente que idolatra o carro, né? Como se fosse gente, mas carro não é gente. Então, João pagou o carro. Gente, esse exercício eu acho o máximo. Eu acho que ele explica bem e você consegue interpretar bem a regrinha. Então, é um teste aí, de repente, da quantidade de acertos, tá? Se vocês acertaram até que razoavelmente bem, é que vocês captaram a mensagem, como disse a nossa colega ali. Alguma dúvida nesse set? Qual é a letra I? Vamos lá. A letra I é pagou o carro. A letra G é ao cargo. E a letra H é aos nossos inimigos. Mais alguém? Gabriel conseguiu pegar. A letra A ficou namora Rita. Só namora Rita. Mais alguém? Muito bem. Acho que dá para a gente terminar, né? Acrescente uma preposição em cada frase, adequando a norma padrão. Então, vamos lá. Helena expôs ideias que os ouvintes concordaram. Então, tá faltando alguma coisa. Algumas coisas não, eles estão pedindo só uma coisinha para a gente colocar. Então, Helena expôs ideias, vocês já podem acrescentar, com que os ouvintes concordaram. Porque se eu concordo com, certo? Então, é essa preposição. Helena expôs ideias com que. Faz uma flechinha assim embaixo, ó, e põe só a preposição com. Não precisa copiar a frase toda, tá? Jaime é a pessoa que ninguém discorda. Ora, se eu discordo de algo. Então, Jaime é a pessoa de que ninguém discorda. Jaime é a pessoa de que ninguém discorda. E a última, a peça que Mariana assistiu é Hamlet. Se eu assisto a algo. Então, a peça a que Mariana assistiu é Hamlet. A peça a que Mariana assistiu é Hamlet. Vejam se tem alguma dúvida nesse exercício. Esse exercício já é um pouquinho mais complexo, por incrível que pareça, tá bom? Em qual, Isabela, que você está dizendo? Em qual opção? Na A, na B ou na C? Na letra C, a peça a qual? Pode ser também. É que aqui, para a gente não modificar, a gente permanece o quê? Mas se você pudesse substituir por qual, também tá certo. Tá bom? Como disse o enunciado, é só para colocar a preposição. Alguma dúvida na 8? Ok, de nada. Muito bem. E aí vamos finalizar rapidinho, tá? Pesquisa Datafolha, 64% assistiram aos programas dos presidenciáveis no horário eleitoral gratuito. Qual é o sentido do verbo assistir no título da notícia? Como ele se classifica quanto à transitividade? Muito bem. Se eu falo 64% assistiram aos programas, evidentemente eu estou falando que é um verbo no sentido de ver. E se eu estou falando da transitividade, quem assiste, assiste a algo. É um verbo transitivo indireto, ok? Então, ver, verbo transitivo indireto.
Muito bem, minha gente. Daqui a pouquinho a gente volta, então a gente faz um intervalo, depois a gente volta com a aula de inglês, combinado? Então, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, até. Tchau, Cauê, até mais.